Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Trabalhar na Alemanha é fácil, difícil é você agendar as suas férias. Olá, prazer, poder apresentar aqui para vocês um pouquinho sobre o direito do trabalho aqui na Alemanha, Para quem não me conhece, eu sou Glória Bezerra de Menezes, eu sou advogada e trabalho e vivo aqui na Alemanha já há 18 anos. Eu agradeço o Tomás aqui pelo convite para poder ter essa oportunidade de falar com vocês um pouquinho sobre como é trabalhar, aqui na Alemanha. Exatamente, hoje a gente vai contar aí sobre os direitos do trabalhador, a gente vai falar aí quais são os limites, o que você tem direito, se precisa contrato, não precisa contrato, como é que faz para pedir a conta, o que acontece quando você é convidado a sair. E hoje eu convidei a Glória para a gente tirar essas dúvidas aí, muito frequente, eu recebo bastante perguntas aí, muitos e-mails, e as pessoas às vezes não sabem, assim como eu também quando cheguei não entendia muito como funcionava, e hoje vamos falar com a Glória para tirar essas dúvidas. Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, do sul dessa Deutschlândia, chega o Alemanha Cast até vocês graças ao apoio dos nossos padrinhos. Para quem não sabe, a gente tem um programa de padrinhos, pessoas aí que gostam do nosso projeto, que já se beneficiaram muito com as informações aí que a gente provém semanalmente aí para vocês. A gente ajuda muita gente, tira dúvidas aí sobre a Alemanha, desmistifica um pouco dessa caixa preta aí que é esse país. E então, se você gosta do nosso projeto, se você gosta do Alemanha Cash e quer apoiar nosso projeto, é só você acessar nosso site, alemanhacash.com.br/apoie, onde lá você pode fazer a sua contribuição mensal aí para nós, para a gente manter aí o nosso projeto ativo. Então, a partir de R$15 por mês, você tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, contato direto com nós aqui do Alemanha Cash, pode pedir pauta, pode discutir, pode falar o que quiser aí, que a gente sempre está conversando aí com os padrinhos. E os padrinhos têm o benefício de escutar os episódios antes dos demais ouvintes, ou seja, antes de a gente liberar aí na timeline para todo mundo, os padrinhos já têm acesso aos episódios, já pode escutar antes de todo mundo. E também a partir desse ano 2023 eu estou dando um descontinho para quem é padrinho na Store da Alemanha Cash. Para quem não sabe, a gente tem uma lojinha online, a gente vende alguns produtos, camisetas, canecas do Alemanha Cash, tem uns produtos bem criativos aí com piadas internas, que a gente sempre está fazendo aí nos episódios. Inclusive, para quem está assistindo esse podcast, vou mostrar minha camiseta aqui, que é a Alegria de Viver. A camiseta Alegria de Viver, que é uma grande piada que eu sempre faço, que esse clima da Alemanha dá uma alegria na pessoa, só que não. E se você curte a nossa camiseta, gosta do nosso trabalho, aí você pode adquirir um produto. Só acessar nosso site lá, alemanhacash.com.br, tem o linkzinho para a loja. Infelizmente, a loja só está disponível no momento para a Alemanha, então se você estiver no Brasil e quiser adquirir um produto, infelizmente no momento não é possível. Mas, caso haja interesse de vocês, é só entrar em contato aí que a gente está vendo. Aí, se tiver uma grande demanda, quem sabe a gente também não começa a vender os produtos no Brasil. Além disso, a gente também presta consultoria, a gente tira dúvidas aí do pessoal. Muita gente, quando está principalmente migrando para a Alemanha, tem questões que não são tão claras. Por exemplo, como matricular o filho na escola, como é que funciona para alugar um imóvel, que é uma grande dor de cabeça. Eu acho que eu sempre brinco que é mais fácil você conseguir um emprego na área de TI do que conseguir uma casa para morar na Alemanha. Então, muitas coisas aí que as pessoas às vezes não sabem como funcionam e tal. Então, a gente tem a consultoria, uma horinha com a gente pode conversar, manda qualquer dúvida que a gente tenta ajudar vocês aí para ter uma mudança mais tranquila para a Alemanha. Também tem gente que já está na Alemanha, tem outras dúvidas pontuais. Por exemplo, esses dias teve um seguidor aí que estava tendo filho, ele queria saber como é que fazia para toda a questão do registro. Essa parte aí que ele tinha um passaporte italiano também, como é que faz brasileiro, como é que faz italiano, o que registra antes, então toda essa questão a gente ajudou ele também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente no alemanhacash.com.br/serviços, lá tem o linkzinho, e aí manda mensagem pra gente e a gente pode verificar aí como ajudar vocês. E é isso, e vamos ao programa. Pois bem, Glória, quem é você na fila do Biergarten? Você já deu uma introdução aí na primeira parte, mas agora fala aí, que te traz a esse mundo frio chamado Alemanha. Pois eu vim, na verdade, para a Alemanha para estudar, para fazer mestrado, iniciei meu mestrado aqui na Alemanha, depois eu continuei na universidade para fazer o doutorado e acabei depois conhecendo meu marido na Alemanha, acabei casando e ficando na Alemanha, Hoje em dia eu tenho uma empresa jurídica que conta com uma equipe de advogados, a gente oferece assessoria jurídica em várias áreas aqui na Alemanha. E hoje a gente vai falar com vocês sobre direito do trabalho. Sobre essa questão de direito do trabalho, muitas pessoas têm dúvida aqui na Alemanha, Para trabalhar na Alemanha, por exemplo, precisa de um contrato de trabalho?
que vocês acham? Então, até gravar esse programa eu achava que sim. Então, a gente conversou até há pouco tempo sobre isso, né? Na verdade, muitos acham que realmente é obrigatório ter um contrato de trabalho para iniciar uma atividade aqui na Alemanha, mas na verdade, na prática, não. É possível começar a trabalhar, Thomas, até com um contrato verbal. Tomás. Desculpa. Tomás, é possível até trabalhar aqui na Alemanha com um contrato verbal, ou seja, você combinou com o seu empregador através de telefone, né, um determinado como vai ser a sua atividade, né, o seu trabalho numa empresa, então isso é válido também, tá? Mas é importante, claro, que você sempre faça anotações do que foi acordado, né, de forma verbal, para que isso não seja esquecido. É claro que se me perguntaram, mas o que é melhor, contrato verbal ou contrato por escrito? Sem dúvida, para ter segurança jurídica, é aconselhável sempre ter um contrato de forma escrita, para que todas as questões em relação ao trabalho estejam asseguradas aí, através do contrato. Interessante, porque eu achava que era só, né, eu tive contrato e tal e tudo mais, e achei que era só... mas faz sentido, né, que nem a gente estava conversando em off, tem muita gente também que às vezes acaba nem tendo férias, não fazendo não sei o quê, ou pedindo para trabalhar demais, e no final da história, se tivesse o contrato, eu acredito que era mais fácil para se defender em qualquer questão que ultrapassasse os limites, né? Tá, mas se tiver o contrato de trabalho, o que você acha importante levar em consideração? Quais pontos que são importantes a pessoa ler, entender? É bom entender tudo, né? Mas geralmente que é mais importante prestar atenção. Então, no contrato de trabalho tem algumas coisas que são básicas, né? Que tem alguns requisitos que são essenciais. Por exemplo, tem que estar estabelecido no contrato de trabalho quais são os dias que a pessoa vai trabalhar na empresa, né? Quantos dias na semana, quais serão os horários que essa pessoa vai trabalhar, quantos dias de férias a pessoa vai ter direito. O contrato de trabalho vai ser por tempo determinado ou por tempo indeterminado, né? Também a questão é como vai ser feita a rescisão do contrato, né? Se for feita a rescisão do contrato, quais são os requisitos para essa rescisão do contrato. Isso tudo é muito importante constar no contrato. E também pelo menos eu até dei uma olhada antes de a gente gravar aí no meu contrato de trabalho, e tem algumas questões lá que por exemplo, eu não vou lembrar agora, férias conforme acordo não sei do que, eu não lembro exatamente qual era o termo, e não estava especificado diretamente no meu contrato, mas sim referenciando a uma lei, alguma coisa que tinha a definição. Interessante. Geralmente aqui, né, tem alguns tipos de contratos na empresa aqui na Alemanha que podem se diferenciar dependendo do tipo de empresa que a pessoa trabalha. Por exemplo, se um funcionário, um brasileiro, vai trabalhar numa empresa pequena, né, por exemplo, uma sorveteria, que é muito comum o pessoal do sul aí do Brasil, né, vir aqui para a Alemanha para começar a trabalhar na sorveteria, né, para começar a juntar o dinheiro, juntar uma grana, depois passear aqui na Alemanha. Então, esse tipo de empresa geralmente tem um contrato simples, contrato de trabalho simples, onde vai ter determinado, geralmente, o contrato de trabalho por tempo determinado, que são esses trabalhos, por exemplo, sorveteria, né, ou então lanchonete ou padaria, geralmente são contratos por tempo determinado. Mas esse tipo de contrato, eles têm que ser, os requisitos desse contrato precisam ser respeitados, né, os requisitos legais. Por exemplo, muitas pessoas perguntam, se eu estou com um contrato temporário, eu estou trabalhando na sorveteria, eu vou ter um direito de férias? Muitas vezes essas pessoas vêm para cá do Brasil ou de outros países trabalhar em sorveteria e trabalham 2, 3, 4 meses, não importa. E vão embora depois, acham que não tem direito a receber férias. Essas pessoas têm sim direito a receber férias, tá? Se ela começou a trabalhar aí mais de 4 semanas aí numa empresa, ela já tem o direito a receber as férias. E como vai ser quantos dias de férias a pessoa vai ter direito? Vai depender, então, quantos meses a pessoa trabalhou, né? Porque tem um cálculo que é feito aí de acordo com quantos meses a pessoa trabalhou por ano, né? Existe uma tabela, dá para saber quantos dias a pessoa terá direito, então, a férias. Então, é importante saber. Trabalhou, não importa, aí passou de 4 semanas, tem direito sim a férias proporcionais ao tempo de trabalho.
Aí tem um contrato de trabalho, no caso aí, que a gente pode determinar o prazo determinado e do indeterminado. Tem muitos casos, pessoas falam assim, nossa, eu estou trabalhando na empresa aqui na Alemanha um tempão, mas sempre o empregador só me oferece contrato por tempo determinado. Ele está querendo renovar de novo o contrato por tempo determinado, mas nunca recebe a oportunidade de ter um contrato indeterminado. Isso é normal? É possível ter isso? Né? E muita gente tem essa dúvida. Na verdade, o contrato por tempo determinado, ele pode ser renovado sim, mas existe um limite. Ele pode, no máximo, ser renovado por três vezes, mas desde que não passe e a pessoa, o funcionário, não trabalhe na empresa por mais de 2 anos. Né? Se vai trabalhar, já tem 2 anos que está trabalhando na empresa, já não poderá ser renovado seu Ok. contrato novamente por tempo determinado. Não? Então você tem que falar com o seu empregador, não, aqui eu não aceito o contrato por tempo determinado, agora tem que ser feito um por tempo indeterminado. Se não for realizado um novo contrato, é importante que as pessoas saibam que então esse contrato anterior, que foi por tempo determinado, ele será renovado automaticamente, tá? Então ele passa a ser indeterminado, tá? Mas é melhor que você exigir aí do empregador realmente contrato de Sabia. forma prescrita, onde está determinado lá que vai ser esse contrato não mais por tempo determinado, mas sim indeterminado. Entendi. Interessante, eu não É, sabia disso, né? Inclusive, tem falando de contrato, quando eu fiz uma entrevista uma vez, eles mandaram a proposta e mandaram o contrato para mim, para ler e tal. Eu não acabei não aceitando porque tinha um ponto lá que dizia o seguinte, que eu achei bem interessante. Bom, trabalho com TI, né? Então, geralmente a gente trabalha apontando horas para o cliente, né? Então, se tu trabalhou 150, 160 horas por mês, o cliente vai pagar essas horas para você. E aí, eles tinham uma cláusula dizendo que se eu tivesse sem projeto, eu receberia apenas 80% do salário. Nossa. E aí, no caso, a empresa mesmo, né, que tava me contratando ia arcar com o custo e não o cliente, né, mais ou menos isso, né. E eu não aceitei, né, eu falei, não, a culpa não é minha ficar sem projeto, eu não sou o cara de vendas que vai Com prospectar certeza. projetos, eu sou o cara que vai executar o projeto, então se não tem projeto, a culpa é de vocês, não minha, né. Sem E aí, dúvida. não, eu falei, então beleza, então não quero, não aceitei. Perfeito. Eles Tem não que... quiseram mudar essa cláusula e eu Então, falei, não, então eu vou querer. Não vou querer, aí ficou sem projeto, aí eu vou ganhar 80% do salário, vou ficar esperando vocês se mexer, né? Tipo, não faz sentido. E então tem alguns detalhes aí que é bom ler. Se você tem dificuldade com o alemão, peça ajuda para alguém, porque tem alguns detalhes aí no meio que às vezes fica meio perdido aí, né? você falou uma coisa, algo interessante. Muita gente pergunta assim, a gente vê algumas situações num contrato de trabalho, Tomás, que as pessoas ficam se perguntando o que é possível colocar no contrato de trabalho, uma cláusula, né? É possível colocar tudo, o empregador pode simplesmente decidir, o trabalho tem que ser feito assim, dessa forma, o empregado vai ter que trabalhar várias horas extras. Qual o limite disso? Na verdade, tem que saber que o empregador pode estabelecer, sim, as condições do contrato de trabalho, mas desde que respeite, né, a lei trabalhista. Então, a lei trabalhista está acima dessas condições. Se você é um funcionário aqui na Alemanha, eu sempre falo, se você perceber que tem alguma coisa errada, coisa que não está normal, que não é comum, então se questione, né? Se informe com o advogado, ou pesquise na internet, não assine o contrato de trabalho sem ter a certeza do que você está assinando. É por isso que algo interessante a gente abordar também, nunca assine um contrato de trabalho que esteja no idioma que não seja o seu idioma materno, ou então um idioma que você não predomine. Muita gente chega aqui, é muito comum, né? Por exemplo, contrato de sorveteria, o contrato, sei lá, onde empresas pequenas assinam um contrato de trabalho no idioma alemão, nada de português, nada de inglês, você tem noção nenhuma, e depois começa a trabalhar naquela empresa, só tem decepção, né? Porque está assinando condições ali que ele não aceitaria se ele soubesse, se ele entendesse o que estava escrito, né? Então é importante, exige isso, o empregador tem o dever de traduzir, de apresentar uma tradução nesse contrato de trabalho, né? Geralmente as empresas grandes fazem o quê? Eles apresentam o contrato de trabalho, acho que você já conhece isso, né? Da área de IT, é muito comum. Tem aqui um contrato de trabalho, tem um alemão, lacuna, né? Lado esquerdo alemão, geralmente direito inglês ou no idioma materno da pessoa. Você pode exigir isso? O empregador pode sim. Não assine sem ter essa certeza de que você está entendendo, né, o contrato. O primeiro, eu tô na segunda empresa que eu trabalho aqui na Alemanha, a primeira fez assim, mandou, na verdade, as 2 versões do contrato, uma dizendo que não valia nada, estava traduzido para o inglês, que eu ia assinar só a outra, mas era o espelho uma da outra. E a empresa que eu tô agora, eles só mandaram em alemão. Eu não sabia que eu tinha o direito de pedir. Sim. Na verdade, eu pedi ajuda na época eu não falava tão bem alemão, pedi ajuda para colegas alemães e a gente leu junto, assim,
basicamente, até agora não tive surpresas, então... Por que então, pareça mesmo que a gente fala assim, besteira, eu posso hoje em dia, a gente pode usar qualquer aplicativo, fazer a tradução bem rápido. Principalmente nessas coisas legais aí, é uma Isso, mas bagunça, né? não caiam nessa, né? Eu sou, além de advogada, sou tradutora juramentada também, eu vejo essas traduções, são umas traduções que são realmente horríveis, assim, não tem, às vezes muda o sentido, vocês não têm ideia. Então, assim, procura realmente, solicitem do empregador uma tradução desse documento, de preferência por juramentado, que seja um tradutor realmente que tenha entendimento aí dos dois idiomas, que possa traduzir da melhor forma possível o contrato. Então, e voltando nessa história de contrato, aí as pessoas perguntam, tudo bem, eu estou com um contrato de trabalho por tempo determinado. Aí as pessoas perguntam, eu posso ser demitido por qualquer razão? Como é que são aqui da demissão na Alemanha? Como funciona essa história? Na verdade, vai depender do seu tipo de contrato, quanto tempo você vai estar trabalhando na Alemanha. Por exemplo, se você está trabalhando aqui na Alemanha com um contrato por tempo determinado, né? Aí existe algo que se chama o período probatório, né? Que aqui na Alemanha se chama Probezeit, para quem não conhece, né, Tomás? E o que é isso? É isso. E o que é esse Probezeit, né? Esse período probatório aqui na Alemanha? Significa que é o tempo de experiência, né? Que na Alemanha a empresa vai ter esse prazo, esse tempo para conhecer o funcionário, conhecer você, se você vai encaixar na empresa, se você está gostando da empresa, ou se a empresa está gostando, né, do seu trabalho na empresa, se você está se adaptando com a equipe, tudo isso é analisado nesse período probatório, que qual é esse tempo? Esse tempo aqui na Alemanha são 6 meses. As pessoas perguntam, mas esses 6 meses, ele pode ser prorrogado? Na verdade, não, né? Esses 6 meses é o período máximo, que é o período probatório. Muita gente às vezes manda e-mail para mim ou manda mensagem falando, Glória, você não acredita, eu estava num período probatório antes de encerrar, é bem comum acontecer isso aqui na Alemanha. Acontece. Antes de encerrar os 6 meses, a empresa simplesmente ou cancelou o contrato, fez um novo contrato ou quer renovar o período probatório para mais 6 meses. Isso é possível? Cuidado, isso não é possível. Isso não pode, né? Não pode, Tomás. Então, se você tem um período probatório aqui na Alemanha que são 6 meses, não pode ser renovado, com algumas exceções, é claro. Por exemplo, se nesse período probatório você ficou várias vezes doente, várias meses, principalmente na época que teve do corona, muita gente doente, sem poder trabalhar. Então, você tem esses casos, aí pode sim renovar o período probatório, até por um caso para mais um mês, por exemplo, mas não por um período igual aos 6 meses. Tenham cuidado com isso. Então, se uma empresa começa a fazer isso, já começa a mandar currículo para outro lugar, né? Porque eu já falei, não, esses caras aí não estão de sacanagem. Eu já ia começar a mandar currículo. Então, isso é muito importante você estar falando, Tomás, porque muita gente fala assim, poxa, se você está começando a ter problema na empresa logo no início, pensando que estão fazendo coisas erradas, fica com a antena ligada, fica esperto, porque já está com o sinal que a empresa não é séria. Então, não vale a pena insistir, trabalhar numa empresa que não respeita os direitos dos empregados aqui na Alemanha, porque você só vai ter dor de cabeça. Tem gente que insiste pra caramba, né? Funcionário que fala, poxa, eu tô trabalhando numa empresa, eu não quero sair, eles estão doidos pra me tirar, mas eu quero continuar a empresa, mas eles fazem só coisas erradas. Faz mal pra pessoa, né? Faz mal. Aí tem gente depois com problema de burnout, problema de depressão, problema de estresse. Então cai fora. Vocês vão vendo que a empresa o que eu falo, né? Toda essa mudança de país já gera um estresse todo, né? Então, ainda mais no trabalho, você tá assim, eu acho que se você não tá feliz, eu sei que em algumas áreas é mais difícil conseguir emprego, mas eu pularia fora, basicamente não vale pularia a pena. fora. E uma questão sobre o Probezeit ter o tempo de experiência. O funcionário também não é obrigado a seguir, né? Se chegou lá no final dos 6 meses e ele não tá feliz, ele pode ir embora e tchau, né? Com certeza. E muita gente pergunta, e como é essa história? Muita gente vem para cá para trabalhar e tá num período probatório, principalmente o pessoal da sorveteria, ou o pessoal da área de IT, veio para cá, é muito comum. Começa a trabalhar, mas não gostou do país, não se identificou com o clima, fala, poxa, eu tô com saudade da minha família. O próprio trabalho, né? O trabalho não deu certo com os colegas de trabalho. Como funciona? Eu posso simplesmente nesse período probatório largar a empresa e ir embora? Não, cuidado, porque você não pode largar simplesmente nesse período de 6 meses uma empresa e ir embora, porque você tem obrigações com essa empresa também. Ou seja, dentro desse período de 6 meses, existe o período de rescisão contratual. O que seria isso? No período de 6 meses, o que é o período probatório, você só pode largar a empresa depois de 2 semanas de aviso prévio. Então, se você vai pedir demissão, você pode pedir demissão sem nenhum
problema, mas você tem que respeitar 2 semanas de aviso prévio, ou seja, você Entendi. entrega a rescisão contratual, mas você é obrigado a trabalhar mais 2 semanas, se for no período probatório, se estiver nesse período de 6 meses, significa que a empresa terá que te pagar 2 semanas e você terá que trabalhar também na empresa 2 semanas. E depois você pode sair normalmente. É muito comum, Tomás, que é interessante saber aqui na Alemanha, que muitas empresas falam assim, olha, eu quero simplesmente descontar. Se você trabalhou nesse período probatório, você tem também direito a alguns dias de férias. Eu vou descontar nessas 2 semanas o tempo que você teria direito de férias e o restante você pode ficar em casa. Muitas empresas não querem que a pessoa trabalhe essas 2 semanas, porque a pessoa já vai desligar da empresa, não quer que a pessoa tenha ainda contato, né, com as informações da empresa, então preferem deixar o empregado aí em casa ou deixar ele livre para procurar um novo emprego e paga aí para o funcionário, a empresa paga esse período de 2 semanas, né, descontando aí as férias e o que ele teria obrigação. É bem normal isso, né? Quando a pessoa tá saindo e tal, se tem férias, eles fica em casa aí pra zerar tuas férias pra não começar. Isso é bem normal. E esse negócio do Probezeit é tão importante. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu aluguei o apartamento que eu moro agora, eu tava no Probezeit nessa empresa que eu trabalho, né? Tava no finalzinho, mas tava ali. E aí, sabe, né, que você mostra a sua vida, né, pro dono do imóvel, né, eu te mandei contrato de trabalho e tal, fiz tudo que tinha que fazer, né, que eu acho um absurdo, mas enfim, onde é que tá o data enxutos, eu não sei. E aí, o que aconteceu? Eu já estava esperto com o jeito alemão de ser, né, eu falei, eles vão ler, eles vão ver que tá no Probezeit e vão questionar. E eu, um cara esperto, liguei lá pro RH, falei com o meu chefe, falei, seguinte, tá acabando meu Probezeit, aí vocês não falaram nada se eu vou continuar ou não, e qual é? Aí meu chefe, não, vamos continuar assim e tal. Eu falei, então você escreve por escrito isso pra mim, por e-mail. Nossa, ótimo. E aí eu imprimi o e-mail e foi a cartada de mestre. Sabe quando você tá jogando poker e joga o as de espada no final e faz o straight flush? Tava lá na entrevista final do imóvel, a dona lá olhou, mas você tá no Probezeit ainda, eu só puxei da carteira a carta, o e-mail e larguei na mão dela. Muito bem. Eu falei, então tá bom, o apartamento é meu, né? Dela, tá. É teu. Nossa, muito legal mesmo, muito certo, muito certo mesmo. Então, tu vê que é um detalhe lá do emprego, eu falei, não, esses alemães são tão detalhistas que eles vão ver esse detalhe aqui, e eu já me municiei ali, já fiquei certinho, então deu certo. Ótimo, e tem empresas, na verdade, quando começam a gostar do funcionário, principalmente o pessoal da área da IT, né, que eles procuram aqui como loucos, né? Acho que não é que eles gostem, é porque falta gente, daí qualquer um tá bom, entendeu? Mas, na verdade, o pessoal gosta muito dos brasileiros. Então, muitos clientes aqui da área de TI que são brasileiros, nossa, o pessoal gosta. Só abrindo outro parênteses, que foi engraçado, que nessa época de TI, de pandemia, todo mundo em casa, e a gente não se via mais, né? E rolava esses eventos online, e eu, particularmente, eu acho chato, tá? Essas cerveja online, jogar com a galera, eu acho chato. Eu dava desculpa, eu não entrava. E aí, quando eu entrava, o pessoal ficava tão feliz. Tomás tá aí, não sei o que lá, como é que tá? Então não queria conversar comigo. Eu falei, cara, tem que entrar, né? Pra dar chato, né? Enfim, volta ao programa. Imagina. Então, eles gostam. Então, enquanto eles gostam, pessoas perguntam, pode ser, a minha empresa, estava começando a trabalhar em empresa, eles perguntaram se aceitam encurtar esse prazo, né? As pessoas perguntam, pode encurtar esse prazo de 6 meses? Claro, né? Se depois de 1 mês, 2 meses de trabalho, a empresa está gostando de você, eles podem tirar esse probatório, né? E deixar simplesmente mudar o contrato, já apresentar o contrato por tempo determinado, por exemplo. É comum quando a empresa gosta. Acontece, né? De ter o contrato é o mesmo, né? Eu sempre tive o mesmo, né? Depois do Probezeit, não teve um contrato novo para assinar. É o mesmo, mas né? Depende. Ou pode ser que troque. Pode ser apresentado uma cláusula mais específica, mas pode ser também o mesmo. Não então, necessariamente. No caso, se você que tá. É o que eu sempre falo, a conseguir o primeiro emprego é o mais difícil, eu acho, né, na Alemanha, né? Depois fica mais tranquilo porque você já tem histórico. Então, nada impede da empresa, por exemplo, você negociar talvez um salário um pouco menor nesses 6 primeiros meses e depois, se eu mostrar serviço tanto... Sim, verdade. Pode ser uma tática boa também para quem tá vindo, principalmente, né? Com certeza. Você falou algo interessante, porque é muito comum que nesse período probatório você ofereça um salário menor,
mas depois do probatório eles aumentam o salário. Mas as pessoas têm que ter cuidado, porque nem sempre um salário menor significa que é possível, porque existe, por exemplo, tirar uma curiosidade das pessoas. As pessoas que vão requerer visto de trabalho, por exemplo, no Brasil, né? Tá lá no Brasil, e como faz para conseguir um trabalho, por exemplo, na Alemanha? Muitas vezes a gente manda essas dúvidas para a gente, né? Existe a agência do trabalho aqui na Alemanha que é possível olhar na internet, né? Pesquisar na internet, por exemplo, buscar trabalho nessas agências de trabalho aqui na Alemanha, e lá eles divulgam todas as empresas, a lista das empresas que estão com vagas. Aí você entra em contato lá com essa empresa, manda o seu currículo, a empresa aceita você. Então, para você, vai ter que requerer o visto, por exemplo, de trabalho no Brasil. Para querer o visto de trabalho e para esse visto ser deferido, né, aceito no Brasil, tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos. Um deles é que o salário seja compatível ao salário que é pago aqui na Alemanha, né? Existe uma tabela, né, que a gente trabalha que apresenta, e cada emprego, cada atividade tem um salário específico. Então, se você receber uma proposta abaixo desse mínimo, né, que é estabelecido pela tabela aqui da Agência do Trabalho na Alemanha, você não consegue um visto de trabalho, por exemplo, no Brasil. Então, fique atento, assim, de fazer essa pesquisa. Muita gente fala, como posso saber qual é o valor, né? Façam pesquisa aí, que vocês vão achar na internet, com certeza, qual é o valor aí pago na sua área, né? Possivelmente o pessoal, por exemplo, da área de IT, né, que vem trabalhar, engenheiros aqui, vem trabalhar na área de tecnologia, façam pesquisa para não aceitar o mínimo que é pago aqui na Alemanha. E inclusive até às vezes o mínimo, dependendo da cidade também, já é mais complicado, né? Isso. Já recebi mensagens de seguidores falando, aceitei um salário, converti para reais, pô, baita salário. Aí esqueceu que paga 40 e tantos % de imposto, aí foi morar em Munique, e aí no final não sobrava tanto, né? Então, isso é outra coisa que, se alguém tiver dúvida, pode também entrar em contato com a gente na Alemanha, que a gente pode ajudar também, para você também não achar que é tudo oba-oba, porque tem casos e casos, né? Então tem que ficar esperto para não cair do cavalo aí, né? E você falou uma coisa para a gente alertar as pessoas aqui, tá? Que eu recomendo. Muita gente vem para cá, por exemplo, às vezes vem casado, né? Vem com a esposa, começa a trabalhar e tem a história aqui da questão dos impostos, né? Se você está casado, é um número de imposto. Se você não tiver solteiro, isso. Todo mundo sabe como é essa história aqui na Alemanha. Então, fica atento, porque às vezes empresas aqui cometem erros. Você está casado, apresentou certidão de casamento para a empresa, informação que é casado com a empresa, mas a empresa passou informação errada para a Receita Federal, e a Receita Federal registrou você, em vez de registrar como casado, registrou como solteiro. E qual a diferença? Quem é solteiro, aconteceu isso contigo? Aconteceu comigo, Sério? Se a empresa te registrar como solteiro, você tem um desconto horrível assim, na sua folha de pagamento, e se for casado, tem um desconto menor. Então, fica atento aí para ver se realmente está tudo certo, para você não ter um desconto maior. E também tem algo que é importante, as pessoas começam a trabalhar aqui, já acham que no início vão receber aquele valor X ali, mas na prática, às vezes demora essa questão do registro, do repasse para a Receita Federal, então às vezes a pessoa já começa no início com desconto como solteiro e demora um período para ter o desconto como casado, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Para mim foi, eles colocaram, não lembro qual história classe, mas era, sei lá, no 1 e era para ser 3, e aí no final acho que foram 2 meses que eu recebi bem menos dinheiro do que era. Tem gente que sofre com isso. E aí tive que entrar em contato lá com o Finanzamt, o que aconteceu, pediram coisa da minha mulher, não sei o que, daí no final deu certo. Mas isso tem que já ficar esperto já sempre, porque senão acontece recorrente isso aí, bastante, acontece muito. Já aconteceu, né? com clientes meus, eu sempre falo, se aconteceu um erro que foi da empresa, né, que passou informação errada para a Receita Federal. É a empresa que passa. A empresa que tem que repassar, né, a informação. Quando vai fazer o registro da agência de trabalho, tem que repassar tudo para a Receita Federal, tudo direitinho. Da agência de trabalho, eles fazem esse repasse para a Receita Federal. Então, se houver um erro que é pela empresa, fica atento aí, porque vocês têm direito, então, aí, a indenização, aí, o ressarcimento desse valor que vocês teriam direito a receber se não tivesse acontecido esse erro, né? Importante que as pessoas saibam disso. A empresa, então, é responsável por isso. Beleza. Então, aí vamos voltar na história aí, que é importante. Então, muitos casos acontecem, por exemplo, aqui de mulheres grávidas. Vamos dizer assim, como é essa questão do probestate? Eu posso ser demitido no período do probestate, se não é um problema? Pode.
não precisa justificar. Se você está num período de 6 meses do Probeside, começou a trabalhar aqui na Alemanha, você quer sair da empresa, não gostou, você não precisa justificar porque você está querendo sair da empresa. Você pode pedir a demissão de forma escrita. É importante que as pessoas saibam aqui, a carta de demissão tem que ser sempre de forma escrita. Não pode, e a forma escrita, como funciona? Não pode ser através de e-mail. Então, se você vai enviar uma carta de demissão para a sua empresa, ou vai receber da sua empresa, se ela está enviando por e-mail, não aceita, que ele não tem validade aqui na Alemanha. E se você for enviar para a empresa uma carta de demissão, sempre de forma escrita pelo correio. De preferência, envie com comprovante de envio para vocês terem a comprovação, poderem comprovar que vocês realmente enviaram. Então, se nesse período de probeside, que são 6 meses, a empresa decidir pedir demissão, ela pode fazer sem nenhum problema, como eu já falei anteriormente, mas tem que respeitar a rescisão do contrato, o aviso prévio, que eu falei para vocês que são 2 semanas. Aí vamos voltar na história da grávida. É muito comum aqui, a mulher começa a trabalhar, aí descobriu que ficou grávida durante o trabalho. Cuidado, quando você está grávida aqui na Alemanha, muitas pessoas têm essa dúvida também. Eu tenho que falar para o empregador, para o meu chefe que eu estou grávida? Não necessariamente. Se você estiver nos primeiros 3 meses, você não é obrigada a avisar para o empregador que você está grávida, né? Se você estiver na entrevista de trabalho também, nos primeiros 3 meses, você não é obrigada a falar, estou grávida, porque geralmente as empresas aqui, elas com certeza não vão querer uma funcionária que esteja grávida, né? Por várias razões. Então, se você está num período probatório de 6 meses e você está grávida, é importante saber também que você não poderá ser demitida nesse período. Então, se alguém estiver grávida, alguma mulher estiver grávida aqui na Alemanha e for demitida nesse período probatório, não aceitem essa demissão. Vocês podem recorrer, tá? Já tive vários casos que eu recorri com os clientes e elas tiveram direito de retomar, né, as atividades da empresa e continuar trabalhando. A mulher grávida é uma exceção, não poderá ser demitida no período probatório, tá? É importante saber. Voltando ao contrato, a carga horária em si de trabalho vai estar escrita deveria estar escrita no seu contrato de trabalho, certo? Sim. E questão de hora extra, como funciona? Assim, eles podem exigir que você fique trabalhando a mais? Ou como é que é essa parte aí? Ótima pergunta. No contrato de trabalho, por isso que eu falei no início, que é importante que o contrato de trabalho seja escrito para que estejam todas as regras, né, as condições estabelecidas no contrato. Existem diferentes tipos de empresa na Alemanha, por exemplo, as empresas maiores, né, geralmente eles têm um Betriebsrat, né, que decide lá as questões dos direitos dos funcionários, são feitas reuniões, né, de representantes aí dos funcionários, onde serão determinadas as regras em gerais para os funcionários. Então, geralmente, quando tem essas empresas grandes, são determinadas regras para todos os funcionários daquela empresa, né? Então, tem uma regra interna para os funcionários. Se for aí, nesse caso da empresa grande, estarão sendo estabelecidas regras no contrato escrito. Então, se a empresa não estiver respeitando aquela regra, o empregador falar assim, não, aqui tem essa regra determinada no contrato, foi determinada aqui pelos representantes dos funcionários, mas eu quero mudar, eu preciso que você trabalhe hora extra para mim. Pode ser feito isso? Não. Tá? Se for empresa grande, tiver representantes funcionários, que é o Betriebsrat, que chama aqui na Alemanha, não poderão ser feitas alterações de forma independente pelo empregador, sem autorização do Betriebsrat, que são os representantes aí dos funcionários. Mas vamos dizer aí, se são empresas pequenas, né? Você vai começar a trabalhar aí muito comum na sorveteria, vamos colocar esse exemplo. Sempre, né? Sempre, né? Como é a questão, assim, das horas extras? É muito comum aqui, vocês não têm ideia, como o pessoal da sorveteria aqui trabalha demais hora extra, o pessoal reclama, às vezes não tem nem tempo nem para fazer pausa, né? As pausas semi-curtas, né? Você conhece a história. É porque os alemães são viciados em sorvete, né? Demais, nossa. Mas segundo uma alemã que gravou com a gente, a Bela, ela falou que os alemães são viciados em sorvete porque eles não conhecem açaí. Então, esse é o ponto. Ótimo, essa sorveteria aqui, nossa, muita gente fala, quer empreender aqui, quer abrir empresa, né? Brasileiros falam, vale a pena abrir uma empresa, uma sorveteria na Alemanha, eu vou ficar rico, eu vou ganhar dinheiro. Nossa, é loucura aqui, na verdade, na primavera vem muita gente aqui para trabalhar, né? Tudo, vender sorvete aqui é uma loucura, né? Começa na primavera, né? Fila, não entendo. Bom sorvete, eu gosto, mas eu acho exagerado já, mas enfim, né? Mas eu vou dizer, eu gosto mais dos sorvetes italianos
italianos e Óbvio. tem um sorvete aí que é feito também, né? Orgânicos, né? São feitos, nossa, são deliciosos. Inclusive, aí tem uma sorveteria de uma brasileira, Simone, aí, em Bergedorf, em Hamburgo, que é a minha preferida. Sorvetes É mesmo. feitos de forma natural, é muito gostoso. Convida nós aí, Simone, pro Alemanha Cash fazer uma degustação aí. Então, aí volta nessa história. Aí como acontece? Se você começa a trabalhar, tá lá bonitinho no contrato de trabalho, vai trabalhar aí 8 horas por dia, né? Que geralmente é o tempo máximo do trabalho, Uhum. permitido por lei, 8 horas por dia. Aí, dependendo do caso, 5 a 6 dias por semana. Né? E aí a pessoa fala, mas na prática isso não está na teoria, no contrato tudo bonitinho, mas na prática meu chefe está falando que eu tenho que trabalhar várias horas extras. Como funciona isso na prática? Se for uma empresa pequena, vocês têm uma atenção máxima com isso. Se vocês forem fazer hora extra, vocês têm o direito a exigir do empregador uma ficha que seja tudo registrado, né? Que essas horas extras estão sendo registradas de forma escrita. Não aceitem fazer hora extra sem assinatura do empregador, ou seja, está fazendo hora extra um certo dia, naquele dia o empregador tem que assinar informando que você fez aquela hora extra, sendo muito difícil depois você provar aqui na Alemanha, né, que você fez aquela hora extra e receber esse direito caso o empregador não pague, é muito, muito comum mesmo. Então, é possível fazer hora extra dentro de certas condições, dentro de certos limites, e muita gente pergunta na prática, mas como funciona? O meu empregador, meu chefe está falando, você vai fazer hora extra, mas não se preocupe não, você vai ter a terça-feira livre, a Livre. sexta-feira. Aí É dá isso, 35 graus na terça-feira, daí vai trabalhar. é possível fazer essa compensação. Quem está trabalhando na empresa e está fazendo hora extra, o direito do empregado é receber dinheiro pelo pagamento da hora extra. Você não é obrigado a aceitar que seja feito por uma troca de horário livre, tá? Não Tipo, seja que banco isso... de horas assim, você fica Isso. empregado, você pode requerer dinheiro ou se quiser pegar folga também pode ser. Isso, pode Ah, pegar entendi. folga se tiver, se você concordar como empregado, se tiver estabelecido no contrato. Mas se não tiver estabelecido no contrato e você não concordar, você tem o direito de falar para o seu chefe, não, desculpa, mas eu não quero hora extra, eu prefiro que esse tempo seja Eu pago. não sei, tem um prazo, né, dessas horas para usar, né, negociar, não lembro como é que era, porque na minha empresa anterior tinha hora extra, no caso, ia pro banco de Isso, horas, né, e aí é. quando chegava perto do fim do período, sei lá, em março, aí a galera falou, pega folga, porque a empresa não queria pagar. Então, você falou algo bem importante, é a questão das Não era férias. ruim não, viu, pra mim eu prefiro pegar folga mesmo. Você falou algo importante, isso é a questão das férias, né? Existe É, prazo que você tem que receber as suas férias, porque se você não receber as suas férias, você perde. Como significa isso? Por exemplo, se você trabalha aí, vamos dizer, 20 horas ou 30 horas por semana numa empresa, né? Você tem direito aí 24, 30, dependendo de quantas horas por semana você trabalha, dias você trabalha por semana, né? uhum. Então, se você tem direito a 30 dias de férias por ano, e se você trabalhou só tirou folga de 20 dias, aí chegou dezembro, né? Por exemplo, agora, vamos dar um exemplo da gente, agora dezembro de 2022. Eu tirei só 20, eu tenho direito a mais ainda 10 dias de férias, né? São 30 no total. Até quando eu vou poder ter o direito de receber esses 10, né, dias que faltaram? Fica atentos. Você só tem direito, por exemplo, até agora, final de março de A 2023. empresa Quem não sim, né? tirou, é isso. Quem não tirou, até não pedir para o chefe até 30 de março, tem que pedir geralmente de forma escrita, para receber autorização também de forma escrita. Quem não pedir, pede, não tem jeito. E também tem uma questão, pelo menos acontece da minha empresa, o que acontece? Hoje em dia até nem tanto, mas no passado, às vezes a gente tinha que fazer uma atualização do sistema e era final de semana, né? E Uhum. aí, o que acontece? A gente tá debaixo do Betrips Rato lá e era uma confusão, assim, a gente tinha que avisar 4 semanas de antecedência quem são as pessoas que iriam trabalhar, porque geralmente era feito no domingo, né, e ninguém trabalha no domingo, É, um mês de antecedência para poder trabalhar, sei lá, 5 horas no domingo, né? é, E obviamente que nenhuma vez na história desse mundo a gente liberou uma versão com 4 semanas de antecedência, né? A gente sempre libera em cima do tempo, né? E aí, basicamente, sempre foi impossível alguém da equipe do lado alemão trabalhar no domingo para fazer isso. Então a gente usava o pessoal que tá na Sérvia, na Romênia, que eram outros parceiros nossos. Aham. Então tem isso também, né? Acontece bastante, né?
Sem dúvida. E Hum, acontece uma curiosidade que é muito importante para falar e para as pessoas entenderem como funciona a prática. Por exemplo, muitos brasileiros, como vêm trabalhar aqui na Alemanha, e, por exemplo, tem 28 dias de férias, 24, 30, não importa, por ano, aí o pessoal fala, vou aproveitar, né? Eu tenho 30 dias de férias, eu quero tirar as 30 dias de férias de uma vez só, vou tirar aí em não. dezembro, né? Para o Natal, Ano Novo, vou me mandar para o Brasil, visitar a família, passear lá, visitar os amigos. É possível fazer isso? Tem que ficar atentos, porque isso só é possível se realmente o empregador concordar, porque tem que respeitar também a questão das normas, das atividades da empresa, né? Por exemplo, se dezembro for o mês que a empresa mais Hum, trabalha, né? Tem mais atividade, você não pode tirar simplesmente 30 dias de férias e exigir que o empregador aceite essas férias direto assim, sem permissão de forma escrita, né? Tem que analisar hum. aí, de preferência dividir, tem sempre pedir as férias de forma antecipada. Geralmente, eu acho que você deve ter essa experiência, as grandes empresas, elas têm um sistema tudo, né? Você que é da área da IT, Amarrado, tudo né? eletrônico, você tem que informar lá quando você quer tirar as férias, já avisar com antecedência, né? Prova e tal, é. E só explicando para quem não sabe, geralmente são aí de 24 a 30 dias úteis, né? Então, quando É tem um feriado, isso. final de semana, você não perde um dia, né? Que nem no Brasil, né? Eu, por exemplo, no Brasil, eu sempre trabalhei entre Natal e Ano Novo, eu sempre gostei de trabalhar, porque tirar férias nessa época, para mim, era uma perca de férias, né? É, Porque tem os feriados ali e tal, daí você acabava, como no Brasil, dias corridos, então você acaba perdendo, né? Então, na é, Alemanha, são dias inteiros ou até meio-dias, né? Tem empresas que é. liberam, se você quiser pegar segunda-feira de manhã de folga, você pode. Então desconta meio-dia de férias. Então funciona diferente do Brasil. E também outro ponto aí que a gente tem que falar é que não tem essa questão de tipo venceu as férias para daí você ter direito às férias, né? Ela é proporcional aos meses que você vai trabalhando, né? Funciona assim. Isso, sem dúvida. Legal você levar em relação a isso. É É. tanto que aqui na Alemanha muita gente brinca e fala que, como são dias úteis, às vezes escolhem dias úteis perto de feriado, né? E Ah, eu consegue ter faço isso uma. sempre. Nossa, faz isso É. sempre também. Aí Quando acho consegue. que é maio, né? Maio que tem um monte de feriado, né? Tem, sei lá, Isso, final de abril tem um feriado, daí começo de maio, não sei o quê. E aí tu vai emendando e às vezes tu fica 2 semanas fora e gastou 5 dias sem de férias. dúvida. Isso. Muito É legal, fantástico. né? Tem que É ter bom, esses é bom. esquemas, né? Para poder ter um É, tempo é. maior assim, de E aí férias. foi a história que eu queria ter falado ali, que eu também, quando cheguei, não sabia dessa questão das férias, né? Tava acostumado no Brasil, tinha que trabalhar um ano para depois ter direito às férias. E eu já Aham. tava uns 6 meses trabalhando, sem pegar um dia de folga. E a minha chefe chegou, tá, você não vai pegar folga, férias? Daí eu falei, por quê? Tá me mandando embora? Daí ela deu, não, porque você tem e tal. E aí eu não lembro como é que é mesmo. Tipo, eu tenho 30 úteis e é dividido para cada mês isso? Como é que é o cálculo? Para você tirar as férias ou cálculo para saber Tipo quanto? assim, sei lá, no segundo mês, quantos dias de férias eu já tenho direito, por exemplo? Ah, vai depender de quantos dias você trabalha por semana, né? Você tem Ah, que ok. fazer proporcional depois das 12. Por exemplo, se você tem 24 dias, se você trabalha 6 dias por semana, você tem direito a 24 dias por ano de férias. vinte e Uhum. quatro dias úteis. Se você trabalhar 5 dias na semana, você tem direito a 20 dias úteis de férias por ano. Então, vai ser o cálculo proporcional aos meses que você trabalhou. Então, é só você Entendi. dividir Dividir por quantos mês, meses né? por 12 e você vai saber quantos dias você vai ter de Então, se férias por fosse ano. um cenário hipotético, sei lá, 24 dias por ano, então teria, tipo, 2 dias por mês, mais ou menos. É. Podemos Vai depender calcular. das horas, quantas horas, dias É, de semana. Mas só para título de curiosidade. Legal, Aí legal, muita gente bacana. pergunta, quem faz mini job, né? Que na Alemanha o que é um mini job? Mini job, pode ter férias ou não? Já recebi essa pergunta. Então, né? Que a pessoa trabalha aí 20 horas por semana, mais ou menos, então tem direito a férias? Também tem, proporcionais ao tempo que está trabalhando ali por semana. E as pessoas perguntam, quem tem mini job e for trabalhar hora extra, é possível trabalhar hora extra? Depende do contrato de trabalho, depende do acordo que fizer com o empregador, mas se for fazer hora extra, esse tempo de hora extra tem que ser pago de forma extra também. É importante que as pessoas Legal. saibam. Então, mini job tem. Só explicando, né? Mini job é um trabalho pequenininho, que você faz 20 horas por semana, mais ou menos, dependendo. E aí você pode ter férias sim. Já recebi essa pergunta no Alemanha Cast. E em caso de doença, como é que funciona? Fiquei doente. E agora? Então, no caso de doença, é muito importante que as pessoas saibam aqui na Alemanha, né, que até 3 dias, se você ficar doente aí, até 3 dias você não é obrigado a apresentar um atestado para o seu empregador, né, mas é importante que você informe logo no primeiro dia, se você for Hum, se ausentar da empresa, que você informe que você está doente para o empregador, de preferência de forma escrita, que você possa provar, né? Existe muito caso que a pessoa liga, muito
já torna uma certa intimidade com o empregador e fala, tô doente, desculpa, eu vou faltar, não sei o quê. Aí tá bom, tudo legal. Aí, mas depois, mais tarde, aí tem um certo problema, e depois a empresa fala, não, a pessoa nunca avisou, faltou várias vezes e tal. Então, sempre de forma escrita, envia um e-mail, avisa pro chefe que você vai faltar, sem nenhum problema. Se então, até 3 dias for ausência da empresa, não precisa apresentar atestado, a partir de 3 dias precisa apresentar atestado. E como acontece, por exemplo, se você está trabalhando na empresa, não está no período probatório, ou está num emprego de contrato por tempo determinado, ficou doente, muitas pessoas pensam, fiquei doente, eu vou ser demitido. O medo do Brasil, né? O Brasil medo, né, parece que é a base de medo o trabalho, às vezes, né? Dependendo do caso, claro, você pode sim ser demitido, dependendo do caso, dependendo da circunstância da sua doença, dependendo do contrato de trabalho, tá? Isso tem que ser analisado cada caso, tá? Isso é importante, mas aí, independente da razão da doença, você não esqueça que você tem direito, de todo jeito, às suas férias, você tem direito também aos benefícios aí do pagamento do seu salário também, como está quando você estiver doente, né? Inclusive, se você ficar doente durante as férias, você também, eu pelo menos fiquei doente durante as férias, e esses dias de férias voltaram para mim, né? Isso, pode compensar. Você pode... compensou, eu fiquei... fiquei uns 3 dias ruim ali, eu tive que ir no médico, mandei atestado, depois lá, então bota 3 dias de crédito pra você, então voltou, né? Então isso é legal, afinal de contas, férias é pra descansar, não pra ficar doente, né? E uma observação, se você ficar doente na sexta-feira e segunda-feira não for trabalhar, você precisa do atestado, tá? Porque final de semana vai contar os 3 dias, não esqueçam disso, tá? E a gente comentou rapidamente ali sobre a carta de demissão, né? Você quando tá saindo, né, do trabalho, como é que funciona isso? Você tem que escrever por escrito que você tá saindo, e aí normalmente são 3 meses de aviso prévio. Como é que funciona isso de quando você tá saindo? Aviso prévio vai depender de quanto tempo você trabalha na empresa, né? Se você está trabalhando na empresa e está no período probatório, que são 6 meses, você tem 2 semanas de aviso prévio. Então, você pode pedir a carta de demissão. Como que significa a demissão? A demissão vai depender do contrato que está escrito, o contrato de trabalho. Geralmente, a demissão ou é até para o final do mês, né? Para o final do mês, ou a demissão até o dia 15 do mês. Vai depender do contrato do trabalho que você tem. Então, se você pediu demissão, por exemplo, agora em janeiro, e você está num período probatório, né? Você terá que trabalhar, tem que contar que você tem trabalhado há 2 semanas. Então, se passou do período probatório, né? Você já está 1 ano na empresa, por exemplo. Então, seriam 4 semanas de aviso prévio. Tem pessoas que trabalham muitos anos na empresa, já estão vários anos, aí vou somar alguns meses de aviso prévio, dependendo da quantidade de tempo que você trabalha na empresa. O que significa nesse aviso prévio? Significa que você tem um dever de trabalhar, mas também tem o direito de receber seu salário. A não ser que você faça um acordo com a empresa e aí seja determinado que você fique livre, né? Que você pode ficar livre para conseguir um novo emprego, mas aí serão descontados os dias aí que você teria direito a férias pagas, né, da empresa. Isso é importante saber. Então, depende. Esse aviso prévio, geralmente, tenham cuidado, que é muito comum as empresas, eu falo aqui como alerta, né, para os brasileiros, para as pessoas que não estão assistindo, é muito comum, não comum, mas às vezes acontece que o empregador, quando vai elaborar o contrato de trabalho, determina que se você for se demitir ou for sair da empresa, você não poderá trabalhar numa empresa concorrente. Então, cuidado, principalmente pessoa da IT, né? Sofre pra caramba, porque imagina, só pode trabalhar na IT, viu? Para a Alemanha, para trabalhar na área da IT. Tem um contrato de trabalho lá que está determinando que se for demitido ou pedir demissão, você não poderá trabalhar num período, sei lá, 6 meses, 1 ano, numa empresa concorrente. Não aceitem esse tipo de cláusula, esse tipo de condição. Tá? Porque é importante que vocês tenham a chance de procurar uma nova empresa para trabalhar. Então, isso é importante no Brasil também acontece, tinha um colega que trabalhava na IT de uma empresa de farmacêutica no Brasil. E aí também, quando ele saiu da empresa, ele teve que procurar outra área para trabalhar, porque não podia, mas imagina, sabia informações lá que valiam ouro, né? Faz sentido. Para mim, quando eu troquei, foram 3 meses, né, desse período até do dia que eu pedi, sei lá, mandei a demissão na metade do mês, começou a valer no mês seguinte, né, no primeiro do mês, do primeiro dia, primeiro do mês seguinte, e aí mais 3 meses. Então foi um período infinito, que não passava a hora na minha vida, porque
Eu acho meio bom por um lado, porque eu tava lá para ajudar o pessoal, né? Todo o conhecimento que eu tinha eu repassei para alguém, foi legal, eu acho muito bom para a empresa. Só que olhando pelo lado do trabalhador, a motivação era tendendo a zero, né? Porque você já tava com a cabeça no novo emprego, né? E eu tava estudando coisas já diferentes, já que eles usavam, eu não conhecia. Então, esse período é bom e é ruim ao mesmo tempo. Isso é verdade. É, Mas você falou uma coisa é. interessante, né? Que tem alguns casos, assim, por exemplo, de pessoas que trabalham em empresa, não gostam e tem que cumprir o aviso prévio, mas a pessoa quer sair. E às vezes você tem um colega de trabalho que está louco para trabalhar nessa área, né? Nessa função sua, e você pode sim, talvez conseguir um colega ali que possa ali substituir na empresa e você pode negociar com o empregador para ficar livre e sair do aviso prévio mais cedo, né? O aviso Uhum. prévio não precisa necessariamente o que está na lei, estipular na lei, não pode passar, né? Tem que respeitar os limites da lei, mas pode ser o aviso prévio ser encurtado, né? Ser um período mais curto, tá? O negócio é negociar e perguntar, né? Inclusive, fica aí um adendo para quem tem Blue Card. Isso. Muitas vezes vem restrito lá a empresa que você trabalha nos 2 primeiros anos do visto, né? Então, se você está trocando de emprego antes desses 2 anos, você tem que comunicar lá o Ausländerbehörde para eles Perfeito. atualizar e tal. Isso. Então, às vezes pode ser que tenha um processo a mais para revalidar talvez alguma coisa lá do teu contrato, alguma coisa assim, para eles verificar se esse teu novo emprego também é compatível com a função que o teu visto libera você Isso. exercer aqui na Alemanha, né? Então, já É. aconteceu também de gente, seguidores, né? Esses seguidores que contam cada história para mim, né? Que o rapaz saiu, trocou de emprego, tinha Blue Card antes de 2 anos e não avisou, né? E Nossa, aí, depois de um tempo, tava trabalhando na empresa, chegou alguém do RH, pegou ele pelo pescoço e falou: vá para casa, você não pode trabalhar. sério, E aí nossa. ele foi e ficou em casa ficou algumas semanas, umas 2, 3 semanas em casa, sem poder trabalhar, até eles Uhum. conseguirem ajeitar a situação e deixar ele regular, né? Então tem que ficar esperto com isso aí, né? Se você tem esses vistos de especialista, às vezes eles são restritos, então você tem que ficar atento a esse detalhe. Você falou algo bem interessante, porque na verdade, o visto de trabalho, para quem vem trabalhar aqui na Alemanha, se no visto lá seu, no papel que você recebeu da Alemanha, né, permitindo você trabalhar aqui na Alemanha, geralmente tem lá a empresa, né, determinada, pode ter permissão de trabalho na Alemanha e tem o nome da empresa que você trabalha. Geralmente, quando tem esse nome da empresa que você trabalha, você já fica sabendo que você só pode, então, trocar de empresa se você avisar para a agência de trabalho. Se não tiver esse dado da empresa lá, né, quem recebe um visto de trabalho normal, né, não tem um dado especificando que você só tem permissão de trabalhar naquela determinada empresa, então você pode trocar de trabalho sem precisar avisar para a autoridade estrangeira. Mas eu já aviso para os meus clientes, já aviso para as pessoas, por segurança, sempre comuniquem, não é Claro, mais não vai seguro, mudar né? nada, né? Claro. Avisem porque vocês ficam mais tranquilos. Que É. tem a questão do blocado, como você falou, depois de 2 anos não tem mais problema, pode trocar de Uhum. trabalho sem precisar avisar, trocar de trabalho sem precisar avisar para a autoridade estrangeira, né? Eu tenho uma história engraçada. Né? Eu, quando eu troquei, também faltava. Eu não lembro, faltava alguns meses, assim, uns 4 meses para dar 2 anos. E tinha o nome da empresa que eu trabalhava lá. E Uhum. aí eu falei, vou trocar. Veio a proposta, vou trocar. Daí fui lá no Ausländerbehörde. E aí falei, seguinte, assinei o contrato e tal, só que eu tenho a restrição aqui e tal. Aí a mulher olhou pra mim, olhou pro contrato. Pois é, você não quer esperar pra começar depois, que daí é mais fácil? Eu falei, não, já assinei e é isso aí. E ela olhou, daí ela olhou, tá, mas o que você vai fazer na nova empresa? Eu falei, tal coisa, não sei o que, tá aqui o contrato. Ela olhou por cima, olhou. Tá, mas é a mesma coisa que se faz? Eu falei, mesma coisa não, mas é parecida, é a mesma área, a mesma coisa. Tá, então tá bom. Ela pegou a caneta, rabiscou o papel lá, escreveu a partir de tal dia ele vai estar empregado em tal lugar e pronto, Incrível, né? acabou. E aí foi o que aconteceu comigo. E eu comentei essa história com alguns seguidores e teve gente que não, que teve que ressubmeter, teve que validar as coisas de novo, demorou um mês às vezes pra ficar pronto. Então, o ideal é esperar os 2 anos, né? Mas não é um restritivo, na verdade. Não, Talvez não. só tenha uma dor de cabeça a mais ali, um É, processo para executar mais, mas não quer dizer que você não pode, né? Enfim, eu tenho um pouco também da questão moral por trás, porque afinal de contas a empresa me trouxe para cá, né? Bancou meu é, visto e tal, até a questão do que a gente falou do período de experiência. Se a pessoa quiser sair e tal, eu fico pensando, pagaram passagem, ajudaram com não custos é e não sei o isso. que. Provavelmente no contrato vai ter essa questão da restrição de talvez tu ter que devolver dinheiro, né? Se for nesses casos, com certeza vai estar Uhum. escrito lá. Mas eu fico pensando, pô, a empresa acreditou em mim, me trouxe e eu tô pulando fora em 6 meses, sabe? Então eu fico com isso também
pensando assim que às vezes tem muita gente que faz e tá na lei, é legal, tá certo, mas moralmente eu acho, pô, cara, sacanagem, né? Eu É, entendo muito é, bem. Mas você é. falou algo bem interessante também, que em relação às pessoas que vêm para cá, por exemplo, com visto de trabalho, estão super animadas, largaram a vida no Brasil. Quem está namorando aí, acabou o relacionamento, acabou tudo, aí tenta uma vida aqui nova na Alemanha, aí chega, começa a trabalhar, toda aquela expectativa, aí vem aquela decepção, né? Poxa, o pessoal mal-humorado, às vezes no trabalho, os colegas não tá dando certo, né? Tudo que você faz, o empregador não gosta, aí chega É. a surpresa, carta de demissão, e você pensa, poxa, tô perdida agora, né? Tô É. pagando, tenho um contrato de aluguel, tô pagando ainda no meu aluguel, acabei de comprar os móveis pro apartamento, Mesmo, né? Tudo puxou novo, um aí vinho no IKEA. É. vem a decepção, né? Gasto com passagem, com tudo às É. vezes. E como acontece? Nesse caso, muitas pessoas acham que, tô com visto de trabalho, eu vou perder, né? Tô demitido agora, fui demitido, não vou poder mais ficar na Alemanha, eu vou ter que sair, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Normalmente não. Se você tem um visto de trabalho aqui na Alemanha, você foi demitido, geralmente a autoridade estrangeira vai te dar um prazo aí para você continuar na Alemanha e procurar um trabalho novo aqui na Alemanha, né, para você ter a chance de poder ficar aqui na Alemanha. Quanto tempo a autoridade estrangeira vai oferecer vai depender de cada caso prático, né, digamos assim, mas você tem sim a oportunidade de ficar na Alemanha e procurar um novo emprego. Não precisa ficar desesperado Então aí, não. não pra ficar desesperado, né? Se a pessoa é demitida, o que que ela tem de direito? Como é que funciona? Tem seguro-desemprego, como a gente tem no Brasil? Como é que Perfeito. funciona? Perfeito. Algo que você falou que é muito importante que as pessoas saibam e tenham um cuidado aqui na Alemanha, que existe, infelizmente, muitos casos de empresas que não são honestas, né? Que Hum. chegam, você começa, o funcionário está trabalhando, a empresa quer ficar livre todo dia desse funcionário, já passou do período probatório, então acontece, passou desses 6 meses de período probatório, a empresa só vai poder demitir o funcionário em algumas condições, né? Tem que ter a justificativa da demissão. Então, se foi um problema na empresa, a gente fala que é por razões, né, financeiras da empresa, tem que justificar com a Uhum, uhum. razão. Ou então, se o funcionário não está desempenhando bem o trabalho, está com problemas na empresa, tem aquela demissão por determinado problema ali que está acontecendo entre o funcionário e a empresa. Isso tem que ser especificado, né? Então, e tem os direitos aí do funcionário. Você passou dos 6 meses, passou do probatório. Se um funcionário trabalha numa empresa, por exemplo, que tem mais de 10 funcionários, né? A empresa não é pequena e não está mais no período probatório, ele só pode ser demitido em algumas circunstâncias. Por isso que a gente chama aqui que tem aí os direitos da defesa em relação aos empregados. Você tem um cuidado em relação a isso, porque se você for demitido de forma injusta, você tem direito a entrar aqui na Alemanha com ação no fórum contra a empresa, exigir que a empresa restitui você na empresa para começar a trabalhar e receber seu salário normalmente, né? Então, existem alguns casos de demissões que são demissões por justa causa e a demissão aí que não precisa ser por justa causa, né? Porque Uhum. questão assim razões da empresa mesmo. Se for por Entendi. questão de justa causa, ou seja, que você cometeu um crime na empresa, né, algum furto ou fez algo ilegal, né, na empresa, as suas Vazou a emissões informação da TI para alguém. É, passou é, informações sigilosas para uma empresa é. concorrente lá no Brasil, na América do Sul, não importa. Então, existe então esse caso da demissão por justa causa, né, quando Uhum. você feriu aí uma regra da empresa. Essas demissões por justa causas são ruins para os funcionários porque eles ficam aí como se fosse com o seu salário congelado, né? Ficam umas semanas aí sem receber o salário porque foi demitido por justa causa. Mas se você for não demitido por justa causa, você, quando for demitido, você tem direito a receber seu salário, seu seguro-desemprego normalmente da agência do trabalho. Fica atento. Assim que vocês forem demitidos, então, vocês têm que avisar no prazo de 3 dias, logo no início, de preferência, eu falo, foi demitido, vai no mesmo dia, um dia após, procurar a agência do trabalho da sua cidade, da região onde você mora, e informe que você está demitido para que você consiga receber o mais rápido possível o seguro-desemprego. Mas atenção, quem foi demitido por justa causa e não foi essa demissão justa, você junte o máximo possível das Bom. provas, né? Existe muito caso, você que é da área da IT, você deve conhecer isso, né? Você está trabalhando na empresa, você tem todas as informações, está trocando as mensagens com o seu chefe, com os seus colegas, você tem todo acesso ali às informações da empresa. Quando você é demitido, eles
desligam toda a sua Desliga. ligação com a empresa, você não tem acesso à senha, Tiram você o não tem e-mail acesso que ao você computador, tinha, as provas para se defender, as tchau, né? Já provas. apagaram a tua conta de e-mail lá e já era. É isso. É, Você acredita que eu tive um caso de um funcionário que o eu chefe sempre foi faço bater na. backup. Eu sempre faço backup. Você acredita que teve um funcionário que o chefe foi bater na casa dele, deu uma demissão, mandou uma demissão por e-mail, depois ele levou a demissão de forma escrita Uhum. e foi buscar na casa dele o computador, você acredita? Só para Ah, não não ter duvido. provas, um funcionário da Não IT. duvido. Então, fique atento, assim. Se vocês perceberem que estão tendo irregularidades na empresa, entre você e a empresa, e está relacionado diretamente a você, você tem direito, sim, a salvar essas informações. Muitas pessoas falam, poxa, mas é questão do processo de dados, eu posso salvar informações da empresa? Sim, pode, claro, mas você não pode divulgar para terceiras pessoas. Você não pode Claro, simplesmente pegar claro. essa informação da empresa, agora eu vou colocar no Facebook, eu vou colocar, divulgar aqui na internet todos os Hum, problemas da empresa. Isso não pode. Mas se for para usar essas informações para fazer sua defesa no fórum, você pode sim, ou perante a polícia, dependendo, às vezes tem casos realmente graves aí que vocês não imaginam, vocês podem salvar sim essas informações para poder usar como defesa, tá? Isso é importante. Mas eu acredito que também você que talvez está escutando isso, que está passando por isso, não é do nada, né, que vai acontecer essa situação dos caras te Não, cortar, né? Então não. você vai notando. Então se vê que o negócio tá ficando feio, acho que já dá para começar a procurar as defesas aí para evitar problemas, né? E não vão. E é o que eu alerto, né? Que nem você falou, não venham para a Alemanha achando que todo mundo joga limpo e é tudo bonitinho, que não Infelizmente tem não. confusão, não. Tem que ficar esperto porque com certeza, bom, você deve saber muito mais que eu que tá na lida, no front disso aí, mas com certeza tem muita empresa que faz cada uma aí com os funcionários que não dá para acreditar. Até teve o pessoal lá do grupo do Stam, tem gente tem o grupo no Telegram, né, pros seguidores do Alemanha Cash, e o pessoal tava comentando lá, teve uma mulher. Ela foi contratada para ser gerente de marketing aqui em Berlim. Veio e tal, trouxe a família, trouxe o cachorro, tudo certinho. E do nada, segundo ela, recebeu uma demissão por e-mail. E eles simplesmente fecharam o departamento inteiro da empresa. E eu tava desesperado, assim, sabe? Tipo, chegando na Alemanha e tal. Então, Imagino. veio com toda aquela expectativa. E um mês, dois depois, ficou sem emprego, sabe? Então, tem que, né? Eu sempre falo, essa questão toda. Pesquisem, sempre tem algum brasileiro trabalhando em algum lugar aí que vai estar numa empresinha aí, pergunta, né, tenta buscar se os caras jogam limpo, jogam certo, porque é bom evitar, né, eu acho que o networking principalmente para quem tá Sem vindo, né, dúvida. eu acho que esse networking é muito importante, assim, procura no LinkedIn, você vai achar alguém lá que vai te responder umas perguntinhas lá e tal, então não fiquem achando que é tudo às mil maravilhas, porque infelizmente nenhum lugar do mundo é. Eu gostaria de até abrir em relação a isso um parênteses, né, para ajudar as pessoas que às vezes estão trabalhando aqui na Alemanha, estão tendo problemas na empresa. A gente falar sobre dois pontos: os problemas em relação aos colegas e problemas em relação aos chefes, né? Vamos falar um pouquinho curto aqui sobre os problemas em relação aos colegas. Se você está na empresa e você está percebendo que está tendo um problema de perseguição, preconceito, seja racismo, discriminação, seja o que for, você tem que comunicar sempre, tá? Dica aqui para vocês ao chefe de vocês. Façam comunicação de forma escrita, ou seja, envie um e-mail para o chefe. Se tiver o departamento recursos humanos, departamento de recursos humanos da empresa, envie informação para os recursos humanos, porque o departamento tem a obrigação de intervir para ajudar vocês nesse caso, porque isso não é permitido, tá? Isso é ilegal aqui na Alemanha, vocês têm direito aí a receber essa ajuda do recursos humanos, do empregador, né? Se o empregador, recursos humanos, não ajudar vocês, vocês podem entrar sim com um processo contra os recursos humanos, aí entrar um processo e contra o empregador. Vocês saibam disso, que isso é muito importante. Então, e quando é um empregador, o próprio empregador que está com preconceito, discriminação, está fazendo tudo, forçando você a ficar na empresa, fazendo trabalhos pesados para você, às vezes acontece isso, é um absurdo. Tem funcionários de vários setores, setores, né, fazendo a mesma atividade de empresa. Alguns funcionários recebem privilégios, outros não, né? E você está ali recebendo só o pesado, a parte pior ali da atividade da empresa.
Então, você percebe que está sendo discriminado em relação aos seus colegas, você tem que realmente reclamar de forma escrita para um empregador, né? Então, você pode fazer então a demissão, pedir a demissão aí por justa causa, sair antes da empresa, sem precisar pagar o aviso prévio, né? Não precisa aí respeitar o aviso prévio. Você pode pedir, então, nesse caso, você mesmo, a demissão por justa causa e sair da empresa o mais rápido possível e até pedir com ação no fórum uma indenização por danos morais por tudo que você passou. Por isso que Olha é só. importante você salvar e guardar todas as provas. O Informações, mais né? difícil no fórum é provar realmente o que você sofreu, né? Porque a prova tem que realmente ser quais são as provas por escrita, as informações trocadas por e-mail, por carta, ou então testemunhas, né? Pessoas que trabalham em empresa que possam também te ajudar, tá? Isso é muito importante. A minha empresa tem até um canal de comunicação, nunca ouvi caso, né? Mas lá tem até um canal de comunicação interno para esse tipo de coisa e até, inclusive, para você denunciar. Se você vê alguma coisa, outro funcionário roubando informação, fazendo coisa errada, consegue anonimamente falar, ó, tal e tal cara tá acontecendo alguma coisa. Eles vão dar um jeito de investigar lá. Então, tem empresas, pelo menos a minha, tem essa canal todo aí com Legal. Human Resource, né? Com o RH, para essa parte aí. Então, nunca vi acontecer problema, mas eu sei que se eles estão lá para ouvir, é sinal que é uma empresa séria, né? Eu acho que eles estão preocupados com esse tipo de coisa. Eu acho bem legal, ainda mais agora que tem muita gente de fora, então a pessoa vem também, talvez uma cultura de trabalho diferente, né? E aqui, às vezes, os abusos lá na cultura dele faz sentido, e aqui talvez não, né? Então é complexo esse assunto, né? Então, mas é importante você reportar o problema e não ficar aí sendo explorado indevidamente. Sem dúvida. Muitas pessoas perguntam, tá, mas eu tô com um problema, fui demitido, qual a ajuda que eu posso solicitar aqui, né? A quem eu devo procurar? Então, primeiramente, se você foi demitido, vocês tenham muito cuidado, que a partir da demissão, se ela foi injusta ou foi uma demissão que você não concorda, né? Então, você tem um prazo aí para você recorrer no fórum, tá? Então, procura o mais rápido possível um advogado, de preferência que seja especialista na área de direito do trabalho, né? Que tem informação sobre direito do trabalho aqui na Alemanha, eu aconselho vocês. E se você não tem condições financeiras de pagar um advogado, as pessoas têm que saber que existe na Alemanha o processo de justiça gratuita também, como no Brasil. É um pouco diferenciado o sistema aqui na prática, mas você pode requerer sim, através de um advogado trabalhista. Quando você tem a justiça gratuita na Alemanha, solicita a justiça gratuita, não existe aqui na Alemanha, como no Brasil, a defensoria pública, né, um órgão específico que você poderá procurar um advogado defensor público. Aqui você poderá procurar qualquer advogado, tá? De preferência na sua cidade, que poderá te assessorar juridicamente no fórum. Então, esse advogado, você vai informar que não tem condições de pagar e ele vai requerer a justiça gratuita para você no fórum. Se você for procurar um advogado de outro estado, de outra área, porque o advogado fala português ou espanhol, é um advogado que você tem mais conhecimento, é possível sim. Você pode receber também justiça gratuita, mas que você saiba que o fórum, geralmente o estado que não paga as despesas do transporte desse advogado, se ele for para uma audiência no fórum, na sua cidade, ele não vai, o advogado não vai receber essa ajuda das despesas do transporte. Então, você terá que pagar de forma privada a passagem desse advogado, né? Mas a questão dos honorários de advogado, o fórum, o Estado, nesse caso, irá pagar, tá? É importante que vocês saibam. Agradeço a presença, foi muito bom, aprendi bastante, eu acho que eu tirei bastante dúvidas que se eu tivesse conversado contigo quando eu cheguei na Alemanha, talvez minha vida teria sido um pouco mais simples, não ficar pentelhando meus colegas. É pior que você pergunta as coisas às vezes e nem eles sabem direito, né? Porque não estão aí, trabalho, pronto, né? Então, foi muito bom, acho que vai ajudar muita gente, principalmente nessa questão do contrato aí, eu acho que foi bem legal a gente falar disso, que há muitas dúvidas, e o pessoal, posso sair, não posso fazer essa, não posso, e eu acho que vai ajudar muita gente a entender como funciona esse jogo empregador e empregado na Alemanha. Nossa, valeu, assim, adorei falar contigo. Nossa, eu conheci, já tinha assistido vídeos seus, né? Mas assim, poder ter essa oportunidade de falar contigo, eu adorei. Achei legal. Você super simpático. Muito obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz por ter contribuído um pouquinho aí para o seu canal. E muito sucesso para você em 2023, né? Beleza, então valeu, obrigado, valeu, tchau. Tchau.